Quando falamos em redes sociais, muitas vezes pensamos em compartilhar momentos, conectar-se com amigos e descobrir novos conteúdos. Mas você sabia que ao utilizar essas plataformas, você também está exercendo o que chamamos de direitos digitais? Esses direitos digitais servem para garantir que você utilize as plataformas de maneira justa e segura. Vamos descobrir nesse vídeo como que essas leis protegem a sua privacidade e o que você precisa fazer para garantir seus direitos online e também como se manter seguro nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Emílio Arimatea, especialista em segurança da informação. Com a expansão contínua da internet e das tecnologias digitais, tornou-se essencial entender como as leis funcionam para proteger as nossas informações e também a nossa privacidade online. Se você é, assim como eu, um usuário ativo nas redes sociais, esse vídeo é essencial para você. Prepare-se para entender como navegar de maneira segura no mundo digital e também informado. Antes de mais nada, é importante entender o que são exatamente os direitos digitais. Esses direitos representam um conjunto de liberdades e normas que garantem que as pessoas podem acessar, utilizar e criar conteúdo digital de forma justa e segura. Eles abrangem desde a privacidade e proteção de dados até a liberdade de expressão e o acesso à informação online. Direitos digitais são essenciais no mundo conectado de hoje, onde toda a nossa comunicação, lazer e comércio ocorre no ambiente digital, no ambiente online. Com a expansão das redes sociais, dos serviços de streaming e de comércio eletrônico, a importância desses direitos se tornou cada vez mais evidente, cada vez mais importante. Por exemplo, a privacidade digital não se limita apenas a proteger suas informações pessoais contra acessos indevidos, mas também o direito de como controlar como suas informações serão coletadas, armazenadas, tratadas e compartilhadas. Além disso, a liberdade de expressão na internet é um tópico quente para debate. Enquanto ela permite que os indivíduos compartilhem das suas opiniões livremente, também levanta a questão de até onde que vai esses limites, especialmente no compartilhamento de desinformação e nos discursos de ódio. Dessa forma, o acesso à informação é fundamental para a democracia digital, pois capacita os cidadãos ao permitir que ele acesse informações e fique engajado com causas políticas e sociais. Esses direitos são protegidos por leis e regulamentos em vários países do mundo, mas a falta de uniformidade entre elas pode gerar complexidade tanto para o usuário como também para os provedores de conteúdo digital. Portanto, é essencial que os usuários das redes sociais e de outras plataformas online compreendam quais são os seus direitos e responsabilidades legais para que naveguem com mais segurança e eficácia no mundo digital. No Brasil, a principal legislação que regula a proteção de dados pessoais é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, inspirada no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, foi criada com o intuito de conceder maior controle aos cidadãos sobre os seus dados pessoais, com regras mais protetivas sobre como coletar, armazenar, tratar e compartilhar essas informações. A LGPD é um marco regulatório significativo, pois ela não só aumenta a proteção dos dados pessoais, mas ela também impõe uma série de obrigações para as empresas que processam esses dados. As empresas, independentemente do seu tamanho, que processam dados pessoais dos seus indivíduos em território nacional, são obrigadas a seguir os princípios estabelecidos pela LGPD. Esses princípios incluem finalidade, adequação, acesso à informação, segurança, prevenção, privacidade, responsabilidade, entre outros. Um dos aspectos mais transformadores da LGPD é o conceito de consentimento. De acordo com a lei, o consentimento deve ser inequívoco, informado e livre, o que significa que os usuários devem ser claramente informados sobre para que fins os seus dados serão utilizados, antes da sua permissão. Além disso, eles têm o direito de revogar esse consentimento a qualquer momento, dando maior controle dos usuários com seus próprios dados, com suas próprias informações. A LGPD também estabelece uma figura que é o encarregado de proteção de dados, famoso DPO, que é o responsável por fazer um canal de comunicação entre os donos dos dados, o controlador dos dados e também a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Este último órgão foi instituído pela LGPD com a finalidade de fiscalizar, implementar e orientar o cumprimento da lei no país. Na prática, a implementação da LGPD tem implicações profundas nas empresas. Elas precisam adotar medidas técnicas e também administrativas para a proteção de dados pessoais contra acesso indevido, perda dos dados pessoais, vazamento, algum tipo de incidente, enfim, controles inadequados desses dados. Além disso, a LGPD prevê multas severas
para o caso de não cumprimento, que inclui uma multa de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões de reais por infração. O conceito de consentimento dentro da Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental e tem implicações diretas para todos os usuários das redes sociais. Consentimento, conforme definido pela LGPD, deve ser claro, informado, dado de forma livre e inequívoca, garantindo que os usuários entendam claramente qual vai ser a finalidade daquele compartilhamento de dados, né? Daquela que eles vão dar a permissão para que aquele dado seja compartilhado. Tem que ficar muito claro para os usuários isso. Nas redes sociais, onde a quantidade de dados compartilhados e coletados é imensa, o entendimento e a prática do consenso são críticos. O usuário frequentemente interage com diversas formas de conteúdo e serviços, e isso requer o compartilhamento de dados, desde o registro inicial, por exemplo, numa rede social, passando pelo check-in, né, da localização, e até mesmo a maneira como você vai navegar naquela rede. Cada um desses pontos de interação exige um entendimento claro de como seus dados vão ser compartilhados, e as redes sociais e as plataformas devem comunicar isso de forma transparente. Além do consentimento para a coleta de dados pessoais, a LGPD também dá um maior controle aos usuários, mesmo após a primeira coleta, né? Como a gente fala, a coleta inicial de dados. Isso inclui o direito de como acessar os dados sobre si, como corrigir dados desatualizados ou incorretos, excluir alguns dados sob certas condições e também a questão da portabilidade de dados, que é o direito de transferir os seus dados pessoais de uma plataforma para outra. Esse aspecto é particularmente relevante nas redes sociais, onde os usuários podem optar por mover, né, o conteúdo, seu perfil de uma rede social para outra. As redes sociais, portanto, estão sob uma pressão constante, não somente para assegurar que o processo de obtenção do consentimento esteja em conformidade com a LGPD, mas também de prover ferramentas eficazes para que o usuário gerencie seus próprios dados pessoais. Muitas plataformas estão ajustando essas configurações de privacidade e proteção de dados em resposta a essas exigências, tornando-as mais transparentes e de fácil navegação. Contudo, ainda existem desafios significativos. A complexidade das configurações de privacidade pode, às vezes, sobrecarregar os usuários, fazendo com que eles não compreendam as suas escolhas e nem as consequências delas. Além disso, há a questão da vigilância e do uso dos dados para fins publicitários e também de manipulação comportamental, trazendo debates intensos em todo o mundo, e também tem a questão da ética do uso das plataformas nos seus negócios. A aplicação efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados e as penalidades pelo seu descumprimento são componentes essenciais para garantir a proteção de dados nas redes sociais. As redes sociais coletam uma quantidade imensa de dados pessoais e frequentemente isso as coloca em controvérsias relacionadas à privacidade. Casos de uso indevido de dados ou falhas de segurança que provocam vazamento de informações são relativamente comuns, e as penas aplicadas buscam punir as infrações, como também evitar futuras violações. Um exemplo notável no contexto internacional foi o caso entre o Facebook e a Cambridge Analytica, onde dados de milhões de usuários foram coletados sem o devido consentimento e usados para influenciar nas eleições. Esse caso resultou em multas significativas para o Facebook, impondo não somente a penalidade financeira, mas também nas mudanças das práticas de privacidade da empresa. No Brasil, a aplicação da LGPD ainda está em fase de evolução, porém já podemos observar algumas ações significativas. Por exemplo, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem atuado e aplicado multas para as empresas que não estão cumprindo o que está estabelecido na lei. As penalidades por não adequação podem incluir, como já dito, uma multa de 2% do valor do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões, além do bloqueio ou eliminação dos dados pessoais relativos à infração. Outro ponto importante é o impacto das penalidades não somente no lado financeiro, mas também na reputação da empresa. As redes sociais, em particular, dependem muito da confiança dos usuários para operar eficazmente. Penalidades e publicidade negativa pode afetar profundamente essa confiança e incentivar a adoção de melhores práticas de proteção de dados. Muitas delas têm implementado ferramentas robustas na gestão de privacidade de dados e aumentado a transparência sobre como os dados são coletados, usados e compartilhados. No entanto, o desafio de equilibrar inovação e privacidade contínua é um tema central na gestão de plataformas digitais. Ao abordar direitos digitais e legislação de proteção de dados, é essencial levar em consideração o panorama global, pois as redes sociais operam no modo internacional, num contexto internacional,
e estão sujeitas a regulamentações de qualquer país. Um dos casos mais influentes e discutidos internacionalmente é o do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, que entrou em vigor em maio de 2018. O GDPR é reconhecido pelas suas rigorosas exigências e pesadas multas para garantir que as empresas tratem os dados pessoais dos usuários da União Europeia com mais transparência e segurança. As multas podem alcançar até 4% do valor do faturamento global anual da empresa ou 20 milhões de euros, o que for maior. Este regulamento teve um impacto significativo em empresas globais, especialmente aquelas plataformas de redes sociais, como Facebook, Google, Twitter, entre outras, forçando-as a alterar drasticamente as suas políticas de proteção de dados em todo o mundo. Outro exemplo relevante é a Lei de Proteção de Informações Pessoais, PPL, da China, que entrou em vigor em novembro de 2021. Esta lei é comparável à GDPR e representa um marco importante na regulamentação de dados na Ásia. Sob o PPL, as empresas são obrigadas a implementar políticas rigorosas de proteção de dados pessoais, com foco principalmente na exportação de dados para fora da China, o que afeta diretamente as empresas multinacionais e as redes sociais que operam no país. Nos Estados Unidos, a abordagem à proteção de dados é mais fragmentada, com leis específicas por estado, como por exemplo na Califórnia, onde tem a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, CCPA, onde dá direito aos consumidores a definir como os dados são coletados e tratados. Embora não haja uma lei federal abrangente, assim como a GDPR, esses regulamentos estaduais forçam as redes sociais a se adaptarem e entrarem em conformidade de acordo com a sua jurisdição. Além desses, o caso da Cambridge Analytica, mencionado anteriormente, destaca as práticas globais de tratamento de dados. Esse escândalo não somente resultou em multas, mas também provocou um debate público e político em relação à regulamentação do tratamento de dados pessoais em vários países, evidenciando uma nítida necessidade de legislações mais fortes e mais específicas em um mundo globalizado. Ao discutirmos direito digital, frequentemente nos concentramos em privacidade e proteção de dados, mas esses direitos são muito mais abrangentes, especialmente nas redes sociais. Nas redes sociais, a liberdade de expressão é um direito vital, mas também é uma fonte de controvérsias. Plataformas como Facebook, Twitter, Instagram se tornaram espaços onde milhões expressam suas opiniões, compartilham as notícias e participam de debates. No entanto, a linha entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio pode ser tênue, e as redes sociais estão constantemente moderando esses conteúdos para que eles não sejam prejudiciais e incitativos e, ao mesmo tempo, não suprimir a liberdade de expressão. A maneira como as plataformas definem e aplicam as suas políticas de moderação de conteúdo é de extrema importância e tem implicações legais e sociais relevantes. O direito de acesso às informações é outro pilar dos direitos digitais que se manifestam fortemente nas redes sociais. Os usuários acessam uma quantidade imensa de conteúdo diariamente, desde artigos jornalísticos até dados governamentais. As redes sociais têm a obrigação não somente de facilitar esse acesso, mas também de garantir que essa informação seja apresentada de maneira justa e equitativa. Isso inclui combater a desinformação, que tem sido especialmente prevalente em temas críticos, como saúde pública e processos eleitorais. As plataformas de mídias sociais também enfrentam desafios expressivos em relação à não discriminação. A tecnologia por trás dessas plataformas, incluindo algoritmos de recomendação e publicidade, deve ser projetado para evitar vieses que levam à discriminação racial, de gênero ou de qualquer outra natureza. Questões de equidade em inteligência artificial e algoritmos são críticos, pois podem influenciar em conteúdos que serão promovidos ou suprimidos, impactando diretamente na visibilidade de grupos ou indivíduos, perpetuando estereótipos. Por fim, a responsabilidade das plataformas é central na garantia desses direitos. As redes sociais devem ser transparentes de como os dados são utilizados para moldar a experiência dos usuários e como o conteúdo é moderado. Usuários devem ter meios acessíveis e eficazes para questionar e recorrer contra decisões que afetem seus direitos digitais. Espero que esse vídeo tenha proporcionado uma visão clara e abrangente sobre os direitos digitais e sobre a legislação aplicável às redes sociais. Entendermos desses conceitos é fundamental para navegarmos com segurança e eficácia no mundo digital. Convido a todos a refletirem sobre a importância de estar informados sobre nossas responsabilidades e direitos online, para que possamos não somente proteger a nossa própria privacidade e liberdade, mas também contribuir para um ambiente mais seguro, justo para todos.
À medida que a tecnologia continua a evoluir, também deve evoluir nossas leis e práticas. Portanto, é essencial que continuemos a dialogar, questionar e buscar novas formas de como nossos dados serão tratados e como nossas interações online serão governadas. Juntos, podemos garantir que o mundo digital seja um espaço de oportunidades e de segurança para todos. Não esqueça de se engajar, compartilhar suas opiniões e participar de debates ativamente na defesa dos seus direitos digitais. A participação de cada um é fundamental para mudarmos um futuro digital que respeite nossos valores e nossos direitos fundamentais. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo, então já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora me conta aqui nos comentários. Você já teve a sua conta bloqueada por infringir alguma política em algumas redes sociais? E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Até o próximo vídeo e fique seguro nas redes sociais.